começar a nossa aula. Só lembrando, nossa prova é segunda-feira que vem. Então, eu vou trabalhar na prova até a revisão contratual por fato superveniente na visão do Código de Defesa do Consumidor. Beleza? Lembrando que os princípios são a parte mais importante da prova, enfim, aquela construção da classificação dos contratos também. Então, eu sugiro aí que durante o final de semana vocês assistam às aulas, aproveitem, né, que as aulas, todas elas estão gravadas dentro da plataforma, e porque a prova não vai fugir dentro das aulas, principalmente as aulas nas quais, né, a gente trabalhou ali a construção dos princípios, tá? Eu reforço, eu acho muito importante trabalhar a fixação de conteúdo por exercício, principalmente quando a gente está trabalhando, por exemplo, conceitos muito específicos, né? Por exemplo, a surrécio, suprécio, tucoque, excepcio doli. Por isso que eu fiz aquele monte de exercício de fixação de conteúdo, venir e contrafactum próprio, porque é o que está caindo, e está caindo muito nas nossas provas, né? E depois a gente vai avançar aqui um pouquinho mais durante o segundo, a P2, vamos dizer assim, em vícios, né? Vícios redibitórios, extinção do contrato, evicção, que são alguns conceitozinhos aí que são importantes para nós. Pois bem, vamos lá então. Na nossa aula passada, eu falei para vocês comecei a dizer algo importante para vocês, falei para vocês sobre a revisão judicial dos contratos dentro da nossa visão do nosso Código Civil, tá? Eu falei para vocês que existiam duas vertentes, né? Sendo que prevalece uma segunda vertente, que na verdade é que de fato consagra a revisão dos contratos. Por quê? Porque nós temos ali o nosso artigo 478 do Código Civil, que possui uma correspondência equivalente ao Código Civil italiano, no artigo 1467, mas a nossa legislação brasileira traz um dispositivo muito específico, que é o dispositivo do artigo 317, que vai cuidar de forma muito mais adequada dessa matéria de revisão dos contratos por fato superveniente do que o Código Civil italiano. E aqui existe uma grande diferença dos sistemas, tudo isso a gente falou sobre isso na nossa aula passada, tá? O nosso Código Civil de 2002, isso que vocês têm que terem em mente, é que ele consagra ali a revisão contratual por fato superveniente diante de uma imprevisibilidade, mas essa imprevisibilidade ela tem que ser somada a uma onerosidade excessiva. Só a imprevisibilidade per si não é suficiente. Então, se faz necessária a onerosidade excessiva como um outro elemento fundador da revisão contratual por fato superveniente. Pois bem, então, superada aqui essa questão técnica que a gente trabalhou na aula passada, para a revisão dos contratos civis, nós temos como base os artigos 317 do Código Civil e o artigo 478 também do Código Civil. E o posicionamento que a gente pode dizer assim, o posicionamento clássico e consolidado da doutrina civilista, enxergam ali alguns requisitos necessários para que se possa se fazer a revisão dos contratos civis por fato superveniente. Então vamos lá para os requisitos, tá? O primeiro requisito é: o contrato ele deve ser, em regra, bilateral, trazendo direitos e deveres para ambas as partes. A gente tem uma exceção, beleza? Existe uma exceção que é o artigo 480 do nosso Código Civil, que nós estudaremos mais para frente, que vai admitir a revisão dos contratos unilaterais. Mas é uma exceção. 480 do Código Civil é uma exceção, então esquecem o 480 e deixem aí na mente de vocês que o contrato, para ele ser revisado, ele necessariamente tem que ser ali, via de regra, portanto, bilateral, trazendo dentro de polo ativo, de dois polos, melhor dizendo, vamos falar polo ativo, pode confundir com figura processual, entre esses dois polos, direitos e deveres para ambas as partes. Primeiro requisito. O nosso segundo requisito é que esse contrato ele tem que ser oneroso, ou seja, ele existe uma prestação e uma contraprestação para que eventual onerosidade excessiva esteja presente. Isso é algo lógico. Se a gente está trabalhando a imprevisibilidade somada à onerosidade excessiva, por óbvio, é necessário um contrato oneroso. Isso é claro, tá? O nosso terceiro requisito é que nós temos que assumir, nós devemos, melhor, assumir que o negócio tem que estar diante de uma forma
comutativa. O que é isso? É necessária a ciência das partes quanto às prestações. Então, as partes devem estar cientes dessas questões, de todas as prestações, diante dessa questão. Então, o que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que a revisão por imprevisibilidade e por onerosidade excessiva não poderá ocorrer caso o contrato assuma a forma aleatória. Em regra, que é um instituto negocial, que é tipificado lá nos nossos artigos 458 a 461 do Código Civil. Tudo isso a gente falou lá na classificação dos contratos, tá? Então, se vocês voltarem no caderno de vocês, lá terá o contrato aleatório, enfim, a nossa forma comutativa, quanto à forma do contrato, né? Tem uma mosca aqui enchendo o saco. Mas, como a gente tem que saber, os nossos contratos aleatórios, eles têm ali uma parte que é uma parte que a gente pode enxergar como uma parte comutativa. Como, por exemplo, um exemplo mais comum de todos, é o caso do prêmio pago nos contratos de seguro. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que, nesse sentido, é possível, sim, rever a parte comutativa desse contrato. Ou seja, existe um contrato que é um contrato minimamente aleatório, mas existe uma parte comutativa. E essa parte comutativa, quanto ao prêmio, por exemplo, do pagamento do seguro, se faz ali uma possibilidade de uma revisão, aliás, se tem uma possibilidade de uma revisão contratual por essa parte que possui uma onerosidade no contrato. Os nossos tribunais brasileiros, eles possuem entendimento no sentido de que, ao determinar uma eventual revisão contratual, alguma coisa nesse sentido, enfim, nós tínhamos que, por exemplo, os planos de saúde poderiam ser revistos dentro desse terceiro requisito. Então, o que isso gerou para nós? Acabou gerando um enunciado doutrinário lá na nossa quinta jornada de direito civil, que é o enunciado 440, que eu vou ler para vocês. Ó. É possível a revisão ou resolução por excessiva onerosidade em contratos aleatórios, desde que o evento superveniente, extraordinário e imprevisível não se relacione à área assumida no contrato. Então, o que nós estamos querendo dizer? Existe a possibilidade, sim, de fazer a revisão desses contratos aleatórios, mas se fará a revisão dentro ali da parte que exista uma possível onerosidade excessiva. Pois bem, terceiro requisito nós fechamos. Nosso quarto requisito. O contrato ele deve ser de execução diferida ou de trato sucessivo, ou seja, ele tem que produzir, gerar efeitos no tempo. Isso é uma regra também que nós estudamos lá na classificação dos contratos, que é a regra do artigo 478 do Código Civil. O que nós temos aqui como regra? É que não será possível rever um contrato instantâneo, ou seja, um contrato que já foi celebrado, um contrato que já foi aperfeiçoado, já foi executado. Nós teremos que estar diante de um contrato de uma execução diferida ou de trato sucessivo. Se o contrato de execução diferida é aquele que nós temos que ter em mente que o cumprimento só ocorre uma vez lá no futuro, no contrato de trato sucessivo, o cumprimento ele vai ocorrer de forma repetida ali ao longo do tempo, de forma sucessiva. Por exemplo, os contratos de financiamento no modo geral. Pois bem, eu estou lidando com uma mosca aqui, tá? Então, se eu começar a me bater aqui, vocês já sabem o que é. E ela está bem minha. Vamos lá. Coisas da aula online. Bem, isso daí também na sua aula online. Dura é comer a mosca, mas tudo bem. Então, nós temos o contrato de execução diferida e o contrato de trato sucessivo. Execução diferida é aquele contrato em que se pagará uma vez somente lá no futuro e de trato sucessivo a remuneração ali de forma, vamos dizer, mensal ou dentro de uma rotina, que é o nosso maior caso aqui é o contrato de financiamento no modo geral. Mas, apesar de a gente ter um entendimento consagrado de não ser possível ali rever um contrato instantâneo que já está aperfeiçoado, como eu falei para vocês, é muito interessante a gente apontar uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, que é a súmula 286 do Código do STJ, que vai falar para nós que a renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não afasta
possibilidade de revisão dos contratos extintos se houver abusividade. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui com essa súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça? Que em casos excepcionais, vamos sim admitir a revisão de contratos de negócios já concretizados e aperfeiçoados, beleza? Então, nós teremos aqui, dentro dessa súmula 286, uma possível exceção em relação aos contratos ali instantâneos, beleza? Pois bem, o nosso quinto requisito, primeiro, segundo, terceiro, quarto e agora o quinto, é que nós exigiremos que essa onerosidade excessiva, essa questão, tenha ocorrido por um motivo imprevisível. E aqui começam alguns problemas, porque o motivo imprevisível é uma regra do artigo 317 do nosso Código Civil, ou acontecimentos imprevisíveis e extraordinários, que é uma outra regra, que é o artigo 478 do Código Civil. E aqui está o nosso grande problema da teoria aqui adotada pelo Código Civil de 2002. Por quê? Porque pouquíssimos casos são enquadrados como imprevisíveis pelos nossos tribunais de justiça. Por que eu digo isso? Porque a jurisprudência nacional sempre considerou que o fato imprevisto deve ter ali algum parâmetro, por exemplo, como um parâmetro o mercado, ou seja, o meio que envolve o contrato e não a parte contratante. Então, nós não estamos falando ali da parte contratante, mas sim esse meio em que estão essas partes, né? A questão é que se coloca que, a partir dessa nossa análise, principalmente em termos econômicos, na nossa sociedade, que é uma sociedade contemporânea, uma sociedade globalizada, nada é imprevisto. Tudo acaba se tornando plenamente possível. Por exemplo, tentando traduzir aqui para vocês, não foram considerados imprevisíveis ali o aumento do dólar, o desemprego ou alguma escala inflacionária, quanto ali alguns eventos que ocorreram, principalmente ali na década de 90 e na década de 2000, tá? Então, não foram considerados imprevisíveis para o Superior Tribunal de Justiça o aumento do dólar, ou seja, essa mudança cambial gritante, o desemprego ou uma escala inflacionária, quanto ali essas questões. O que nós temos aqui? Nós temos um apego, vamos dizer assim, um apego até mesmo um pouco impossível de se dizer, que essa teoria da imprevisibilidade, dentro da visão jurisprudencial, é uma visão impossível. Ou por quê? Porque tudo acaba se tornando previsível. Nada seria imprevisível dessa sociedade que a gente vive. E tais afirmações que eu estou falando para vocês aqui vão demonstrar que a revisão do contrato ela será sim excepcional, ela será sim limitadíssima e ela serão desnecessárias até mesmo dentro da nossa lei da liberdade econômica, que acaba introduzindo ali o artigo 421 no parágrafo único, 421 a linha A, inciso 3º do nosso Código Civil, enfim. Aqui tem um doutrinador que eu trouxe para vocês, que, deixa eu só localizar, que ele vai falar, é o Enio Santarelli Zuliani. E a respeito desse fator de imprevisibilidade que a gente tenta trazer. Ó. Não cabe esperar que os acontecimentos sejam espetaculares, porque, se não for minimizado o conceito de magnitude, poder-se-á estagnar o instituto no reino da fantasia. Pois bem, o que ele está querendo dizer aqui? Não, a gente não tem que esperar que seja uma pandemia global. Uma pandemia global talvez se enquadraria aqui dentro de um fato imprevisível, ou não. Porque se nós já tínhamos uma pandemia declarada já desde fevereiro, acho que desde dezembro, algo assim, será que aqui, quando chegou no Brasil, isso era previsível ou era imprevisível? Para se alegar isso dentro de relações, lembrando, a gente está aqui entre relações civis e não relações de consumo, que serão estudadas ali na nossa aula de amanhã. Então, será que a pandemia seria ali um fato superveniente ou não? É um fato previsível ou não? Não esqueçam aquela ideia de fortuito, enfim, não é essa força maior, não quero trabalhar
essa ideia por enquanto. Mas o que nós temos aqui, e dentro dessa mesma linha, nós temos um grande doutrinador do Rio de Janeiro, que é o Anderson Schreiber, vai falar para nós que o foco dessa análise, na verdade, deve se deslocar ali dessa relação de imprevisibilidade e extraordinariedade, ou seja, desse acontecimento apontado como a causa desse evento que está se justificando essa revisão contratual, para o próprio desequilíbrio contratual no caso concreto. Então, assim, a gente tem que parar de dar um peso muito grande para ali o fato que ocorreu, que deu causa a esse desequilíbrio, mas sim ao próprio desequilíbrio, olhar mais para as partes e não para esse fato, não para a pandemia, mas sim dessa relação contratual existente, por exemplo, entre eu e a Brenda. Como que ficou esse contrato em relação à pandemia, mas considerando essa relação interpartes e não a relação magnitude-pandemia. Por quê? Porque nós tentaremos aqui, dentro da revisão contratual, que é uma questão excepcional, tentar equilibrar, tentar corrigir desequilíbrios contratuais, tentar corrigir ali falhas que possam existir dentro de uma decorrência de fatos supervenientes, e sim, existem. A questão é que nós precisamos olhar o caso em concreto. Nós precisamos olhar o caso em concreto para tentar ali traduzir, constituir, concretizar um equilíbrio contratual, e a gente não pode deixar de proteger as partes contra os acontecimentos, alguns acontecimentos que não poderiam ou não poderiam antecipar no momento da sua manifestação originária da vontade. Ou seja, quando eu estava contratando, eu não imaginava que, por exemplo, eu trabalho como, eu sou proprietário de algum restaurante, algo nesse sentido, e eu tive uma queda extremamente brusca dos meus rendimentos em decorrência da pandemia. E isso é algo totalmente previsível para mim, porque eu tinha esse contrato, eu tinha essa questão, vamos supor, de locação com alguma pessoa, como que fica, enfim. A gente tem que olhar como que era a sua vontade originária na formação desse contrato e como que esse fato superveniente ele acabou desequilibrando essa estrutura contratual e se de fato ele prejudicou de forma veemente essa estrutura contratual, cabe o Poder Judiciário, com muita cautela, ressalta-se, com muita cautela, ir ao caso concreto e reequilibrar esses contratos, beleza? Mas, lembrando sempre que essa superação do nosso voluntarismo exacerbado por aquela ideia de uma ideia muito, até mesmo agora acaba sendo antiga, mas a gente tem uma ideia de uma solidariedade, que é uma solidariedade consagrada em sede constitucional, e que não pode ser afastada, sob hipótese alguma, dentro dessas questões que a gente está trabalhando aqui. Então, a imprevisibilidade, a extraordinariedade desse acontecimento aqui, não deve representar, para nós, um requisito que seja autônomo, a ser requerido, por exemplo, em abstrato, com base num acontecimento localizado, dentro de uma maior, de uma menor distância, enfim, do impacto que foi concreto sobre esse contrato. Mas sim, ao invés de ficar nessa abstração desse contrato, desse fato, melhor dizendo, nós precisamos ali se ligar de forma íntima para verificar qual que de fato foi esse impacto. Qual que foi, de fato, esse desequilíbrio que surgiu em relação a esse fato superveniente. E aqui a gente passa a ter uma outra visão, em que o nosso objeto de análise será o fato e o impacto concreto sobre o contrato. Ou seja, esse será, sim, o real motivo de análise para o Poder Judiciário, tá? Então, o que nós estamos diante aqui é que nós precisamos reestabelecer figuras contratuais que restarão desequilibradas em relação a um fato superveniente, mas não é o fato por si só. Só por si, a pandemia não seria suficiente para fazer uma revisão contratual. Teria que ser analisado o caso concreto, teria que ser enxergado um desequilíbrio contratual em espécie. Nós precisamos enxergar a extraordinariedade, enfim, essa imprevisibilidade, mas no caso concreto, beleza? E isso nós temos alguns enunciados
alguns enunciados do Conselho da Justiça Federal. O primeiro deles eu anuncio para vocês, que é o enunciado 17 do CJF. Deixa eu localizá-lo rapidamente. Ó. A interpretação da expressão motivos imprevisíveis constante no artigo 317 do Código Civil deve abarcar tanto causas de desproporção não previsíveis, como também causas previsíveis, mas de resultados imprevisíveis. No mesmo sentido, nós temos um outro enunciado, que é o enunciado 175 do Conselho da Justiça Federal, que é da terceira jornada. E ele fala para nós, ó, a menção à imprevisibilidade e à extraordinariedade incertas no artigo 478 do Código Civil deve ser interpretada não somente em relação ao fato que gera o desequilíbrio, mas também em relação às consequências que ele produz. Ou seja, nós temos que ver as consequências que esse fato produz. Então, o que nós estamos querendo falar aqui para vocês? Né? O que eu estou tentando traduzir para vocês? Lembre-se sempre de um princípio, que é um princípio fundamental, que restou consagrado dentro dessa revisão contratual, que é a nossa função social do contrato. Então, nós estamos sim tratando de critérios um pouco subjetivos, relacionados sim com essas partes que estão dentro desse negócio, o que é muito mais justo do nosso ponto de vista da solidariedade social, da solidariedade constitucional, solidariedade contratual, guiado sempre pela boa-fé objetiva, e isso sim seria assim uma função social, podemos dizer até mesmo às avessas. Por quê? Porque o fato que vai fundamentar a revisão, ele é interpretado na interação dessa parte contratante com o meio, para que se afaste essa onerosidade excessiva e para que se mantenha o equilíbrio existente dentro desse negócio, que é, sim, a sua base estrutural. Se existir uma onerosidade excessiva, um desequilíbrio contratual por esse fato e as consequências desse fato, por óbvio que nós estaremos perdendo a própria estrutura do contrato. E eu estou totalmente filiado a esse entendimento nos enunciados doutrinários, apesar de ter muita cautela com a discricionariedade do magistrado e da magistrada. Então, obviamente que a gente tem que ter bastante cautela, mas eu acho que sim, que se esse fato superveniente, por exemplo, essa pandemia global e as consequências dessa pandemia global, eu posso sim revisitar alguns contratos em razão dessa função social às avessas. Ou seja, nós iremos olhar mais para as partes do que para o fato que ocorreu, esse fato superveniente por si, tá? Nosso sexto requisito e o último requisito é que, para que exista essa revisão contratual por fato imprevisto, seja possível, nós teremos que obrigatoriamente ter o elemento da onerosidade excessiva. Tá? Então, nós temos que ter a onerosidade excessiva como um requisito para que se faça a revisão judicial desses contratos por fato imprevisível. Tá? O que é a onerosidade excessiva de forma muito objetiva e de forma bem sintética? Tá? A onerosidade excessiva acaba se transformando numa situação desfavorável a uma das partes que elaborou esse contrato, esse compromisso. Geralmente, é a parte mais fraca ou a parte mais vulnerável que assumiu essa obrigação, esse compromisso obrigacional em relação a outra pessoa. Pois bem, tem um professor muito importante da USP, que é o Álvaro Vilaça Azevedo, que ele vai falar para nós da lesão objetiva ou da lesão enorme. O que ele diz para nós da lesão objetiva e da lesão enorme? Gente, não precisam se preocupar com conceitos dessa magnitude nesse momento. Eu estou querendo que vocês saiam daqui guardando a ideia de que nós precisamos não ter só o fato superveniente, mas sim a onerosidade excessiva como elemento. Ponto. Mas o que o Álvaro Vilaça de Azevedo ele tenta, melhor dizendo, não tem o D, Álvaro Vilaça Azevedo ele tenta trazer para nós, é que a gente tem que ter o fator onerosidade para fundamentar essa revisão, ou mesmo ali a resolução desse contrato. A resolução é a extinção desse contrato de forma bem simples também. Para isso, é necessária uma prova do prejuízo e uma prova do desequilíbrio contratual. E dentro desse ensinamento do Álvaro Vilaça Azevedo,
foi aprovado dentro da 4ª Jornada de Direito Civil o enunciado 365 do CJF/STJ, que fala para nós que a extrema vantagem do artigo 478 deve ser interpretada como elemento acidental da alteração de circunstâncias, que comporta a incidência da resolução ou revisão do negócio por onerosidade excessiva, independentemente de sua demonstração plena. Pois bem, assim nós conseguimos trabalhar os 6 requisitos que são vistos pela doutrina majoritária para a questão do preenchimento do fato superveniente no Código Civil. Vamos lá, vamos avançar aqui dentro do nosso roteiro de aula. E dentro dessas questões, alguns problemas, obviamente, surgirão, tá? O primeiro problema que surge advém também do enunciado do CJF, que é o enunciado 366, que ele vai falar para nós, O fato extraordinário e imprevisível, causador de onerosidade excessiva, é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação. Tem um autor que vai tentar traduzir um pouquinho isso para nós, que é o Paulo Roque Cury. Ele fala, o regime da onerosidade excessiva superveniente não pode ser acionado diante de uma simples oscilação econômica, para mais ou para menos no valor da prestação. Essa oscilação encontra-se coberta pelos riscos próprios da contratação, compreendida pelos riscos próprios do contrato. O que o Paulo Cury está querendo falar para nós? Não basta que se oscile um contrato, vamos supor, um contrato de R$100 mil. Deu uma onerosidade ali dentro de uma fixação de correção cambial, o dólar subiu em decorrência da pandemia, aumentou, supondo, R$10 mil, 10% do contrato. Isso tem que ser visto como um risco inerente ao próprio contrato. Isso não pode ser visto como uma oscilação extraordinária, não é isso. Se a gente colocar essas questões, nós estamos afastando de forma completa a nossa segurança jurídica. Ou seja, bastou uma oscilação econômica, estamos diante de um país em que, infelizmente, oscilações econômicas são comuns, nós estaremos diante sempre de revisões judiciais e olha que nós temos muitas já. Então, dentro desse enunciado do 366 do CJF, nós temos alguns posicionamentos contrários, tá? Por quê? Porque uma pequena oscilação de preço, dentro de algumas justificativas, por exemplo, do professor Flávio Tartucci, ele fala para nós que, por exemplo, uma pequena oscilação de preço pode trazer, sim, uma onerosidade excessiva a uma parte que seja vulnerável. Ou no sentido, que pode ser um sentido um pouquinho mais literal da expressão, pobre. Por exemplo, uma oscilação de R$100 numa parcela de financiamento. No caso de uma pessoa de baixa renda, essa oscilação de R$100 pode se comprometer todo o orçamento dessa pessoa. E assim, a doutrina, que é um pouco minoritária, ela vai recomendar a análise caso a caso no que concerne a teor ali desse enunciado 366 do CJF/STJ. Então, por óbvio, quando o enunciado fala que o fato extraordinário e imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação, nós temos que enxergar que, por exemplo, a função social do contrato e análise do caso concreto, para essa questão que o Flávio Tartucci traz para nós, dessa oscilação de R$100 para uma pessoa de baixa renda, que seria uma justificativa para a revisão dos contratos, nesse contrato, é sim preponderante, tá? Então, existe essa aplicação do enunciado 366 do STJ, do enunciado do STJ/CJF, mas entendam que dentro do financiamento em que existe uma pessoa vulnerável, pobre, na concepção do sentido literal da palavra, lá é um pouquinho diferente. Então, talvez o exemplo utilizado pelo professor Flávio Tartucci não é o melhor exemplo, tá? Porque assim ele convence muito fácil dentro dessa argumentação do contrato de financiamento. Geralmente, o contrato de financiamento,
são instituições financeiras, instituições bancárias, aliás, geralmente não. Sempre são, e por esse motivo estarão sujeitos à aplicação do nosso Código de Defesa do Consumidor. Pois bem, eu trouxe um caso um pouquinho mais interessante para trazer, que é bem atual, que vai trazer as discussões acerca desse enunciado 366 do CJF, que vem lá do Superior Tribunal de Justiça. Deixa eu só abrir aqui. Só um minuto. Tá, aqui ó. Superior Tribunal de Justiça, ele analisou uma hipótese fática em que as distribuidoras de laticínios pretendiam ser indenizadas por danos materiais ou imorais decorrentes de uma celebração de instrumentos de confissão de dívida que lhe geravam ali uma onerosidade excessiva. Então, nós estamos diante de uma distribuidora de laticínios que queria uma revisão contratual em decorrência de uma confissão de dívida que gerava uma suposta onerosidade excessiva. Mas as provas, dentro desse caso concreto, não permitiram concluir que houve uma culpa da ré dentro desse ato danoso de onerosidade excessiva. E aqui o Superior Tribunal de Justiça fala para nós, não configuram, aqui eu vou dar uma lidinha, tá? Ó, não configura onerosidade excessiva os riscos ordinários assumidos nas relações contratuais no exercício da autonomia privada das partes contratantes. Inteligência do enunciado 366, aprovada na 4ª Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal. Olha a importância de enunciado doutrinário. É isso. O CJF e o STJ constroem debates doutrinários para que decisões, por exemplo, nesse caso concreto, tenha ali um norte, tenha ali um guia doutrinário para que se faça a interpretação dentro desse caso concreto. E aqui, ó, no caso, o inadimplemento das distribuidoras com posterior parcelamento do débito em 70 vezes por instrumento de confissão de dívida constituiu risco negocial assumido para garantir a continuidade do contrato, não se incluindo o endividamento daí resultante no conceito de fato imprevisível ou extraordinário. Foi ainda afastado o Instituto da Suprécio, uma vez que as circunstâncias fáticas traçadas no acórdão recorrido não permitem concluir que tenha sido criada uma justa expectativa de continuidade do contrato de distribuição. A renegociação do pagamento das dívidas das distribuidoras não poderia ter sido interpretada como renúncia ao direito da credora de resolver motivadamente o contrato de distribuição diante do inadimplemento do pactuado nas confissões de dívida. Isso vem lá do STJ, é o RESP 158105075 do Pará. Esse RESP foi julgado em março do ano passado, março de 2019. E o que a gente extrai de toda essa construção jurisprudencial lá do nosso enunciado, lá desse julgado do Superior Tribunal de Justiça, é que sim, esse enunciado doutrinário, 366 do CJF, é sim um argumento muito relevante que vai afastar a revisão contratual e que vai confirmar que a revisão contratual é excepcional na linha do que a nossa Lei da Liberdade Econômica tenta trazer para nós, tá? Então, a revisão contratual é algo totalmente extraordinário, totalmente excepcional. Lembrando, estamos diante de contratos civis. Distribuidora com a empresa de laticínios são contratos civis. Elas estão ali em paridades de negociações. Pois bem, enfim, nós temos também uma segunda questão, que é a ausência de mora como requisito dessa revisão contratual. Então, uma segunda questão seria a ausência de mora como requisito de revisão contratual. A ausência de mora, de inadimplemento, não consta dentro da nossa legislação para que se proponha a ação de revisão, ou seja, dentro do artigo
317 ou no nosso artigo 478 do Código Civil, em nenhum momento fala que é necessário, se faz necessário, uma ausência de um inadimplemento, ou seja, aquele não pagamento. Isso não é importante dentro da legislação. E a nossa jurisprudência acaba se esgoelando nessa questão. Ou seja, existem julgados para ambos os lados. Existem julgados que vão, sim, exigir a questão do inadimplemento e outros julgados que não exigirão. O Superior Tribunal de Justiça, ele editou uma súmula, que é a súmula 380 do STJ, que vai falar para nós que a simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Tem esse enunciado, essa súmula 380 que tinha esse posicionamento. Mas, sempre assim, né? O próprio Superior Tribunal de Justiça tem feito uma contraposição a respeito dessa questão do inadimplemento, concluindo que para ali a cobrança de valores abusivos, por exemplo, por entidades bancárias, descaracteriza esse inadimplemento relativo ao devedor. Então, nós temos um novo enunciado do CJF, que é o nosso enunciado 354 da 4ª Jornada de Direito Civil, que vai falar para nós que a cobrança de encargos e parcelas indevidas ou abusivas impede a caracterização da mora do devedor. A nossa grande dúvida que a gente tem que colocar dentro dessa questão, enfim, nessa questão se é necessária a mora, se não é necessária a mora, inadimplemento, enfim, é que se são encargos abusivos, ou seja, se existe uma onerosidade excessiva por encargos abusivos, uma vez que o nosso próprio Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que essas entidades bancárias não estão sujeitas às limitações da lei da usura, ou seja, a gente não tem aquela limitação de 12% como ao ano como juros remuneratórios, a gente pode ter uma superação de juros remuneratórios, apesar de ter uma previsão constitucional dentro desse sentido, a gente tem aquela súmula 382 do STJ, que é uma súmula infeliz, que fala para nós que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. Então, o que nós temos uma questão de dois contrapontos, ou seja, que o próprio Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento de que as entidades bancárias não estão sujeitas ali à estipulação de 12% ao ano. Pois bem, dentro disso, a gente se questiona, né? É necessário a mora ou não para que se ingresse com uma ação revisional de contrato, né? E nós temos alguns doutrinadores que vão tentar responder essas questões, como eu falei para vocês, dentro do Superior Tribunal de Justiça acaba variando o posicionamento, e um grande doutrinador, que é o Fábio Podestá, ele fala para nós: temos que fechar as portas do devedor para revisão judicial pela alegação contrária de que está em mora, não atende a qualquer rigor legal, especialmente porque está em jogo o que está em jogo é a justiça contratual vinculada à necessidade comutativamente das prestações. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Se a nossa lei em nenhum momento falou que é requisito a implementação da mora, por que a jurisprudência vai falar que é sim necessária a implementação da mora? Então, nós temos um posicionamento dentro da nossa jurisprudência, que é um posicionamento que, no meu ponto de vista, não deve prevalecer quando ele coloca a mora como requisito essencial coloca a mora uma linguagem simples, coloca ali um inadimplemento como requisito essencial para se fazer uma revisão contratual. A lei não trouxe isso, então eu acho que é meio que muito, muito perigoso o hermeneuta, o magistrado, a magistrada, extrapolar esses limites legais nesse ponto. E a nossa última questão, que é polêmica aqui, que a nossa jurisprudência superior, novamente, ela tem um entendimento da necessidade
do depósito da parte em controvérsia em juízo ou fora dele, para que essa revisão seja possível. Então, nós estamos diante de um elemento clássico que é a garantia do juízo, ou seja, para você discutir qualquer revisão contratual, no âmbito civil, novamente, não no âmbito do defesa do consumidor, será necessária ali garantir a parte em controvérsia existente dentro desse contrato. Ou seja, eu e a Bianca temos um contrato estipulado lá em R$ 100.000, só que em decorrência de juros que a Bianca trouxe para mim, enfim, esse contrato está em R$ 220 mil. E eu viro para a Bianca e falo, Bianca, eu não concordo em pagar R$ 220 mil, porque se passaram 2 anos desse contrato, não faz sentido um contrato de 150 mil, de 100 mil reais passar por ser 120% a mais. Então eu viro para a Bianca, Bianca, eu acho justo pagar 150 mil para você. Você fala para mim, não acho. Então, judicializa a matéria, e aí o Superior Tribunal de Justiça, ele fala para nós que você precisa depositar esses 150 mil reais se você quiser discutir os outros 70 mil que você acha, que você acredita que são abusivos. Tá? Isso é o posicionamento consolidado dentro do Superior Tribunal de Justiça. E o nosso Código de Processo Civil de 2013, ele já tinha concretizado essa matéria. E o nosso Código de Processo Civil de 2015, ele repete essa regra e acaba ampliando essa regra, até mesmo impondo ali uma pena de inépcia da petição inicial, no caso de desrespeito a esse pagamento. Onde está isso? Está dentro do parágrafo 2º do artigo 330 do CPC de 2015, que ele vai falar para nós que nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Conjunto com o parágrafo 2º, tem o parágrafo 3º que vai falar para nós e vai prescrever que o valor incontroverso deverá, sim, continuar a ser pago dentro do tempo e dentro do modo contratado. O entendimento jurisprudencial que embasa essa construção e esses comandos processuais estão fundados dentro do nosso princípio da boa-fé objetiva, porque aquele que precisa, que pretende, melhor dizendo, revisar essa figura do contrato, ele deve demonstrar a sua pontualidade com os pagamentos. Então, ele está querendo ali revisar o contrato, só que ele tem que continuar cumprindo com a sua obrigação e cumprindo com a sua obrigação dentro dos valores ali que ele acha interessante. Na minha opinião, realizado o pagamento de forma judicial ou de forma extrajudicial, o credor ele deve recebê-lo sob pena de violação à própria boa-fé objetiva. Então, a gente está querendo aplicar o dever de mitigar o próprio prejuízo. Então, nós temos a nossa figura no Duty to Mitigate the Loss de forma clara, de forma que traz aqui para nós uma interpretação. Ou seja, o Duty to Mitigate the Loss, ele é sim aplicado pelos nossos tribunais nacionais, já que não existe crime de desobediência, ainda que fosse determinado pelo juiz da causa, porque este só existiria em uma hipótese legal. Tem um posicionamento ao contrário. Pois bem, o Anderson Schreiber, novamente, ele vai falar para nós que existe aqui uma existência de um verdadeiro dever de negociar, que é fundado dentro da boa-fé objetiva. E aqui eu quero trazer a lição do professor Anderson Schreiber. Ele fala para nós, a revisão judicial do contrato, embora mais útil que a resolução, não representa panaceia para todos os males. A necessidade da propositura de uma ação judicial para a obtenção da revisão do contrato serve, por vezes, de desestímulo ao contratante que teme ver sua relação contratual deteriorada pelo litígio. Daí ter se tornado cada vez mais comum a busca por soluções extrajudiciais
que permitam o reequilíbrio do contrato sem a intervenção do Poder Judiciário. O problema é que, mesmo diante do aviso da contraparte de que o contrato se tornou desequilibrado, o outro contratante, não raro, silencia, beneficiando-se do passar do tempo. De outro lado, ocorre às vezes que um contratante só vem a evocar a onerosidade excessiva quando cobrado por sua prestação, ainda que o fato ensejador do desequilíbrio seja muito anterior. Para evitar essas vicissitudes, a legislação de diversos países tem procurado disciplinar o comportamento das partes em caso de excessiva onerosidade, exigindo, por exemplo, que o desequilíbrio contratual seja prontamente comunicado à contraparte e que, uma vez chamado a avaliar tal desequilíbrio, o contratante não possa simplesmente se omitir. O mesmo caminho pode ser trilhado, a meu ver, no direito brasileiro, com base na boa-fé objetiva. Isso é brilhante, isso é foda. Por quê? Porque o que o Anderson Schreiber está querendo dizer aqui para nós é que, galera, a gente vai ter a revisão do contrato. Tudo bem, vamos ter a revisão do contrato. Mas para ter a revisão judicial dos contratos, é necessário um elemento anterior, que é a tentativa dessa resolução extrajudicial. Ou seja, baseados dentro desse dever de cooperação do nosso Código de Processo Civil, baseados dentro da nossa boa-fé objetiva, do nosso Código Civil e também do nosso Código de Processo Civil, em que o nosso próprio Código de Processo Civil estimula essas tentativas de negociação entre as partes, prévia, né, antes do litígio, eu digo, antes do ajuizamento de eventual ação, nós temos aqui uma necessidade, talvez, de um elemento em que seria necessário comunicar a outra parte de forma imediata, a partir do momento em que você enxerga esse desequilíbrio contratual, sendo que a outra parte também estaria obrigada a te responder e ela não poderia ser beneficiada por esse silêncio, tá? Então, nós temos essa construção do Anderson Schreiber, e o Anderson Schreiber, ele continua construindo essa ideia, e ele vai falar para nós que o próprio dever de renegociar, ele vai ser um dever anexo, um dever lateral de comunicar essa outra parte prontamente acerca de um significativo mudança dentro dessa estrutura contratual, desse excessivo desequilíbrio, e, enfim. Então, nós estamos diante de deveres anexos da boa-fé objetiva, ou seja, esse dever de informar outra parte, dever de comunicar outra parte de que você está diante de um desequilíbrio contratual, e a quebra desse dever, seja pelo silêncio, seja pela recusa, pela sua ruptura, ou pela ausência da comunicação imediata dessa intenção de renegociar essa dívida, configura a violação positiva do contrato. E vocês bem sabem que a violação positiva do contrato gera a responsabilidade civil do violador, segundo acaba propondo o Anderson Schreiber, e eu acho que eu acabo concordando com ele. Tá? Eu concordo com ele nesse sentido. Então, nós estamos falando aqui de desrespeito à função, à eficácia interna da função social do contrato, dentro da perspectiva da preservação do negócio jurídico. Por quê? Porque nós temos aqui uma tese que tem que ser debatida dentro do âmbito jurisprudencial, dentro do âmbito doutrinário e, principalmente, dentro lá do nosso legislativo, para, quem sabe, adicionar esse outro ponto, que é esse dever de informação, que, apesar de ser um dever que não precisa estar no contrato, porque é um dever anexo ao contrato, seria interessante nós termos uma reafirmação e, principalmente, uma consolidação da jurisprudência nesse sentido. E assim eu finalizo a minha aula de hoje. Amanhã nós trabalharemos a revisão dos contratos, mas não pela visão do Código Civil, e sim pela visão do Código de Defesa do Consumidor, e nós vamos verificar ali algumas tantas diferenças que nós temos em um caso e no outro caso. Obrigado. Gostaria de agradecer Bianca, Brenda, Giovanni, José Henrique, Lucas, Paulo, que me aturaram até 9h35 numa semana de provas. Espero que vocês estejam conseguindo estudar, que vocês estejam conseguindo realizar boas provas. Fiquem tranquilos quanto à minha prova. Paulo, fique tranquilo quanto à minha prova. E tenho certeza aí que nós vamos conseguir construir algo em conjunto. Obrigado pela aula. Boa noite para todos e todas. Valeu, professor. Boa noite.